Olá, eu sou a Lu e hoje mais uma aula daquelas curtinhas, explicadinhas. Mais uma palavrinha antes. Salmo capítulo 11 e o versículo 7 diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Nesses tempos tão conturbados que a gente está vivendo, tanta injustiça, mas a palavra é bem clara. Os justos são amados pelo Senhor. Aqui eu tenho o pano Santa Margarida, eu tenho uma tábua com cola permanente, que ajuda a deixar o pano grudadinho, fácil de trabalhar, esticadinho. Eu quero fazer um figo e uma folha. Então, eu vou colocar assim, ó, que nós temos o figo. Quero colocar um fundinho aparecendo, então já vou até desenhar aqui, ó. Lembra da maçã? No meio, aí pros lados a gente vai fazendo essa ranhura seguindo a linha de fora, ó. Então, aqui eu tenho um figo grande, maduro. Vou virar um pouquinho aqui, que eu quero colocar aqui o cabinho. Quero colocar um cabinho aqui. O cabinho do figo, geralmente, ele é assim um pouquinho mais gordinho, mais grossinho. E tem uma divisãozinha ali onde vai grudar. Fica assim. E nesse mesmo lugar aqui sai a folhinha. E eu vou colocar uma folhinha assim, ó. Esse aqui é o cabinho da folhinha. Geralmente, eles são mais compridos. Eu vou colocar aqui um curtinho. Ele faz aqui, isso aqui. Aqui a gente corta. Vou terminar esse cabinho pra cá. Ele vai sair aqui, vai ficar redondinho. Porque ele tem, assim, uns gordinhos. Vou pôr mais uma coisinha aqui. Detalhezinhos. Pro lado de cá eu vou fazer a folha. Eu vou fazer ela por baixo, porque a folha do figo, ela é grande. Quero fazer assim, meio curvo. Aqui, ela faz esse movimento pra trás. Tem uma pontinha. Depois tem uma outra parte. Vou fazer um bonitinho aqui. Vou dobrar. Passar essa ponta por cima. Vou fazer aqui uma dobrinha. Aqui seria a outra parte que já vai entrar por trás do figo. Aqui, ó, nós temos uma parte, duas, três. Aí, aqui vem um 4, que vai terminar na ponta dessa. E mais um aqui, 5, que tá por trás do figo. Então, nós temos a folha e o cabinho. Vamos começar pela folha. Eu vou usar azul hortênsia, verde grama e marfim. Vou pegar uma pincelada de azul hortênsia e uma pincelada de verde grama. Eu vou colocar esses riscos aqui, ó, você vai conferir depois no teu risco, tá? Vou colocar os dois juntos. Eu acho que mais azul, tá? E eu vou preencher, mais azul. Porque a folha do figo, ela é meio azulada, ela é meio acinzentada. Então, a gente já deixa com essa cor azulzinha, assim, meio azulzinha. Eu vou preencher inteiro assim. Preencher é assim, olha, encho o pincel, coloco a tinta e espalho a tinta. Quando acabar, eu pego mais.
não é a mesma coisa que esfumaçar. Esfumaçar quando eu vou limpando o pincel para fora. Olha, aqui esfumacei, tá vendo? Eu vejo branquinhos do tecido. Preencher não, preencher, colocar tinta e espalhar. Porque você precisa daquele espaço úmido para trabalhar a luz e os detalhes de sombra. Então, se você deixar pouquinha tinta, você não vai conseguir misturar a tempo. Daí, se secar, fica mais difícil. Alguns detalhes. Pronto, preenchi. Viu que ficou meio manchadinho? Um pouquinho de azul, um pouquinho do verde aparecendo. Eu vou usar o verde pinheiro e vou usar agora o pincel número 2. Com o verde pinheiro eu vou fazer as áreas de sombra. Olha, aqui eu tenho uma área de sombra. Por quê? Porque ficou atrás do figo. O que tá atrás do figo tá sombreado. Porque o figo, sendo alto, lançou sombra em cima da folha. Se eu coloco esse pote aqui, ó, acho que você consegue ver. A minha luz natural tá chegando daqui. Então, esse lado tá clarinho. Esse lado eu tenho uma sombra aqui, ó, no tecido. Porque a luz bateu no pote e o pote lançou sombra pro lado de cá. Mesma coisa está acontecendo com o figo. Ele está lançando sombra em cima da folha. Eu tenho uma outra área de sombra aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu deixei encontradinho aqui as duas partes. E essa parte menor, eu deixei por trás. Então, eu vou escurecer a parte que eu deixei por trás. Percebe como aqui já ficou parecendo que tá por cima? Porque o que tá por cima ficou mais clarinho. Aqui eu tenho uma dobrinha. Como que eu vou fazer essa dobrinha? A dobrinha é a mesma coisa que isso aqui, ó. Eu tenho o tecido esticado. Se eu viro, fiz uma dobra, a luz vai bater nessa parte e vai fazer sombra nessa parte. Então, aqui eu tenho a dobrinha pra cá, eu fiz a sombra atrás. Então, essa sombra vai ficar assim, ó. Pra cá. E aqui, mais clarinho. Eu já vou fazer isso com o marfim. Que eu vou usar pra dar uma clareadinha aqui. Luz. Por isso que a gente chama de luz. A luz e a sombra é relativo. Se eu tenho o verde pinheiro e o marfim, o verde pinheiro sempre vai ser a sombra do marfim. E o marfim vai ser a luz do verde pinheiro. Mas, se eu tiro o verde pinheiro e coloco o branco, por exemplo, o marfim, que era a luz, vai passar a ser a sombra do branco. O branco vai ser sempre luz. E o preto vai ser sempre sombra, né? Mas as outras tonalidades, às vezes podem ser luz e às vezes podem ser sombra. Depende se a tonalidade é mais clara ou mais escura. Olha, já coloquei aqui a luz da minha folhinha. Eu posso colocar ainda, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó, nessa parte, nessa área aqui de cima. Um pouquinho de marfim, né? Que a gente tá fazendo, tá iluminando com o marfim. E vou colocar aqui também, ó, nessa área de cima. Essa área eu tenho certeza que ela pode ser iluminada, porque é uma área independente. Viu que não tem nada aqui em cima, não tem nada na frente. E nada que possa lançar sombra. Então, ela pode ficar clarinha. Esse cabinho aqui, eu vou preencher ele com marfim. Ele vem até aqui bem clarinho. Preenchi. Eu vou fazer uma sombra minúscula aqui, ó. Tô trabalhando tudo com pincel 2. Vou fazer uma sombra bem na linha. Sujo um pouquinho.
Ele é clarinho, mas ele não é puro. Ele pode ter uma pequena sombrazinha. E do lado de cima, eu vou fazer com pincel zero, só mesmo o contorno, tá? E agora, com o próprio pincel zero, eu vou fazer aquela ranhura. Lembra que a gente tinha ali? O lápis não vai aparecer. Assim, ó, todas saem desse lugarzinho aqui. Ó, dei um pra cá e um pra cá. Eu vou fazer com o pincel zero, saindo daqui. O pincel zero funciona assim. Aqui, ó, eu não posso levar muita luz, tá? Porque aqui é a área escura. A gente tem que carregar o pincel zero todo instante. Ó, acabou minha tinta, pego mais. Não começo daqui, porque vai fazer uma bola. Começo dali e venho mais um pedacinho e mais um pedacinho até a ponta. Depois, sem tinta no pincel, eu posso voltar assim, ó. Tá vendo como vem consertando? Se preciso, você pode ainda pegar um pouquinho da tinta da base, aqui no caso verde grama, com o pincel que você estava preenchendo, o número 2, e fazer isso aqui. Tá vendo? Olha como eu deixo fininho. Depois parece que eu consigo com o pincel zero da primeira vez. Às vezes eu consigo sim, porque eu tenho bastante experiência. Mas se você não consegue, não pense que é só você. A gente precisa trabalhar muito para poder acertar da primeira vez. Agora esse aqui, ó, carrego o pincel, mas eu não encho o pincel até aqui, ó, no metal. Eu coloco só 1/3 das cerdas dele que eu coloco tinta. Aí saio dali e faço isso, ó, venho carregando para cá. Aqui também não precisa muita luz, então eu vou deixar assim mesmo. Isso daqui fica bem clarinho. Se você for olhar na folha do figo lá, você vai ver. Fica quase que como se fosse uma estrelinha. Agora, para finalizar aqui, eu gosto de fazer assim, ó, é um semi-contorno, tá? Não é um contorno pesado, mas eu gosto de colocar esse acabamento. Você viu que eu não pego tinta e vou fazendo aquele contorno inteirinho? Não, eu vou colocando em alguns lugares. Quando eu faço e eu olho onde não tem, olha só, eu acho que fica bom. Por isso que eu gosto de fazer. Parece que dá um acabamento mesmo. Parece não, ele dá um acabamento. Então, aqui já tá bom. Agora nós vamos fazer o cabinho do figo. Eu vou usar para fazer o cabinho o sépia e o roxo. Roxo violeta, tá? Eu chamo de roxo, mas é violeta. Eu vou pegar uma pincel número 2, uma pincelada de violeta e uma pincelada de sépia. E eu vou preencher. Ele vai ficar meio... assim, pode ficar assim meio manchadinho. Não tem problema. Ó, aqui vamos deixar aquela partezinha ali, ó, que entrou o cabinho pra dentro. É bem assim mesmo, tá? Não é uma coisa muito retinha. Aqui, ó, ele faz assim umas curvinhas. Então, você não precisa deixar uma linha reta. Lembrando que a pintura, assim, as coisas, os elementos, não precisam estar perfeitos. E quando a gente está pintando, quando a gente está fazendo uma arte, a arte, ela tem liberdade. Você pode não gostar, mas você não pode dizer está errado. Porque na arte, como a gente tem liberdade, a gente pode fazer do jeito que a gente quer.
que vale é a nossa expressão. O que vale é se a gente gostou, ficou satisfeito ou não. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Esse branco eu vou colocar, eu não vou colocar ali. Eu vou colocar não no centro, mas um pouquinho para cima. E vou trabalhar puxando, ó, tá vendo? Isso vai dar a ideia do redondo. Esse corte aqui, eu vou trabalhar com a tinta. Olha como eu vou pôr a tinta. Não assim. Eu vou colocar a tinta assim. Eu vou torcer aqui minha mão e vai ficar para baixo, ó. Tá vendo? Por quê? Porque a luz tá batendo de cá. Então, essa partezinha vai ficar alta. Aqui vai ficar escurinho. E a partezinha que tá alta, a gente consegue fazer com um pouquinho do branco. Um pouquinho da luz. Viu como ficou um furinho ali? Já vou colocar um rabinho aqui, ó. Que eu gosto de sempre finalizar isso aqui com pincel zero. Já ficou finalizado. E aqui pra baixo agora assim. Bem aqui onde tá o figo, tem tipo um anelzinho. Depois eu tenho aqui mais um espaço que eu vou colocar um pouquinho de luz. Vou deixar o cabinho assim também. Vou colocar mais um anelzinho aqui. Não é uma linha, você coloca e você dá uma limpadinha. Dá uma batidinha de pincel em cima. Porque ele fica, essas linhas, esses anéisinhos, cada lugar que nasce uma folha tem um anelzinho. Se você reparar lá no galinho do figo, na figueira, aqui ó, um pouquinho de luz também. Você viu que eu só tô batendo o pincel? Já dá o efeito de cabinho redondo. E aqui embaixo uma pinceladinha um pouquinho mais clara, para mostrar que a gente cortou. Pronto. Cabinho pronto. Troquei de pincel, peguei um pincel número 6 e eu vou começar preenchendo essa partezinha aqui, ó. Aqui tem um risquinho, mas eu vou preencher essa parte aqui com marfim. Esse bico aqui. E desse lado eu vou descer um pouquinho mais com esse marfim. Lembra que a nossa luz tá chegando daqui. Eu vou eleger essa área aqui, ó, como a área de luz. Se você pensar no figo, você vai ver que ele é redondo. Então, ele não vai bater luz no meio, porque a luz está vindo da esquerda. E essa parte aqui, do meio para cá, é que vai ficar recebendo aquela intensidade maior de luz. Agora, eu vou pegar um pouquinho de vermelho. O vermelho que eu peguei aqui foi vermelho escarlate. E eu vou colocar, ó, tô limpando o pincel. Só para dar um toque. Não vou subir além daquela linha que tem ali. Ó, limpei meu pincel com esse vermelho. Agora eu lavo meu pincel. Se quiser, você pode trocar de pincel. Vou trocar de pincel. Eu peguei o número 2 de volta. Eu vou pegar uma pontinha de verde grama e vou colocar bem no contorno aqui, ó. Vou limpar pra dentro também. Agora eu voltei com o pincel maior. Sujei minha folha ali. Eu vou usar um pouquinho do vermelho, eu não tinha colocado, para fazer aqui, ó, o anelzinho. Só marcar. Se você colocou muito verde,
Quando você colocar o vermelho aqui, sabe o que vai acontecer? Vai ficar sépia. Que o vermelho com o verde dá sépia, vai ficar bem marrom. E agora eu vou terminar de preencher esse figo com o violeta. Aqui embaixo, se você quiser, ó, já vou dar uma pinceladinha de vermelho aqui só para preservar essa área, tá? Nem lavei meu pincel. Aqui, ó. Só para você não esquecer. Vou limpar. Agora eu vou preencher toda essa área que sobrou com violeta. Se você tiver o violeta cobalto, pode ser também. Você pode fazer com vinho, você pode fazer com uva, você pode fazer com berinjela. Esse lado aqui já preenchi. Esse lado aqui eu vou colocar um pouco do berinjela, vou deixar ele mais escuro. Preenchendo. Ó, vou subindo, limpando o pincel. Agora eu vou lavar meu pincel para eu entrar nessa área. E eu vou tirar essa divisão aqui, essa mancha. Olha o que acontece quando não tem tinta bastante, tá vendo? Fica assim. Então eu vou pôr um pouquinho mais do marfim aqui, para eu poder entrar com essa tinta. Vai trabalhando aqui com o pincel já na posição da fruta. Se você for trabalhando de tudo que é lado, ela vai ficar toda manchada, atravessada e não pode cruzar. Aqui a gente tem que ir trabalhando na posição que tá a fruta já. Ó, cheguei com violeta. Vou colocando o violeta aqui e vou puxando no sentido do figo. Vai ficar esse leve avermelhado ali. E aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Aqui vai ficar bem escuro, porque a gente usou o berinjela. Ó, o anelzinho. Eu não lavei meu pincel, tá? Mas você pode lavar se você quiser, se sentir necessidade. E agora é que vem a questão. Agora a gente vai fazer aquelas ranhuras. Tá bem úmido, tá? E eu vou fazer a ranhura com o branco. Se a tinta estiver seca, você tem que umedecer. Umedecer como? Passando tinta de novo. Quer ver? Ah, secou aqui. Tá, então você pega o marfim, põe aqui de novo e faz esse movimento, ó. Viu como o vermelhinho continua ali, aquelas manchinhas de vermelhinho. Você pode, se você tem medo de fazer ranhura, se você não tem muita experiência com o pincel, você pode fazer com o cabinho do pincel. Você vai desenhar de novo, ó, o meio, tá? Aí você vai fazendo a curva, olha, isso você tem lá no teu risco, tá? Aí vem pra cá, tá vendo? A gente vai desenhando, ó, só assim já aparece figo, né? Só que nós vamos colocar isso com... Vou trocar de pincel, vou usar o pincel 2. Você vai se adaptar com o pincel melhor pra você, você faz. Carreguei de tinta, mas desse lado de cima, põe a tinta pra cima. Aí eu vou começar aqui, ó. Eu quero que fique essa linha. Mais um pouquinho de tinta, eu vou fazer o segundo. Você viu que eu vou levando e com uma pincelada só, e ainda sobra um pouquinho. Começo aqui e venho fazendo esse movimento, ó.
Quando termina ali, quase não tem tinta, então ele some. Esse daqui, ele vai reto. Agora, não posso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Ó, é a mesma coisa, só que eu tenho que dar uma torcida na minha mão. O próximo. Fica bem fácil quando a gente marca, né, com o pincel. O próximo. E aqui agora o último. Eu não levei até em cima todos eles, porque esse figo aqui, ele tá bem gordinho. Então, ele não vai até em cima. Essa linha aqui você deixa. Essa linha aqui, ó, você pode passar o pincel em cima, desmanchando, se ficou muito forte. Ó, aqui é a mesma coisa. O meu ficou bom, mas eu vou passar só pra mostrar pra você como ele desmancha, como ele some. Esse aqui também. Tá vendo? Ó, aqui precisava. Considerando que o violeta tava úmido, então ainda vai sumir um pouquinho esse branco, daí vai ficar perfeito. Aqui, você viu que eu puxei o último e não puxei ali na borda. Eu vou colocar aqui na borda um também. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Que ele vai sumir aqui. Essa parte aqui, se ficou um pouquinho de excesso, você pode fazer assim, ó, dar uma batidinha só para tirar o começo das linhas. Olha aqui, ó. Só uma batidinha, dá uma disfarçadinha. E aqui dentro, você pode pôr também, assim, ó, umas 2, 3, porque isso daqui não é uma área lisa. Tá vendo? Pus 3 pontinhos de branco ali em cima do vermelho ainda úmido e já ficou o que eu queria, o efeito que eu queria. Aqui, ó, essa parte do cabinho, eu posso pôr um pouquinho de sépia no cabinho do figo, tá? E deixar assim, ó, escurinho. Essa parte aqui também posso escurecer assim um pouquinho mais, fazer uma sujeirinha para cima e para baixo. Outro detalhe. O cabinho tá por trás, o figo tá na frente. Só que ele ficou escuro, quase igual. Então, eu vou subir com um pouquinho de luz para separar. E se você quiser iluminar um pouquinho mais esse figo, você pode pôr um pouquinho de branco aqui, ó. Só nessa área que a gente tinha aquele clarinho, lembra? Aí você faz isso aqui com o pincel. Colocou, puxa pra cima e pra baixo. Isso enquanto tiver úmido. Não chegue até o final, porque ali no final, considerando que a fruta é redonda, sempre vai ter um pouquinho de sombra por trás. Ó, iluminei. O do meio pode ser um pouquinho maior, depois aqui menor e aqui menor. E aqui quase nada. Agora a gente espera secar. Bom, agora vamos projetar essa sombra. Aqui ainda tá meio úmido, então eu vou puxar aqui, ó. Acho que eu vou ter que pegar um pouquinho do violeta. Poderia ser o berinjela também, mas eu vou pôr com violeta. Aqui, ó. Essa é a área de sombra. O figo tá lançando sombra aqui, ó, pro lado direito, porque a luz tá entrando da esquerda. Então, essa área aqui, vou pôr um pouquinho da cor do figo. Eu não vou jogar muito pra cá, tá? Vou pôr só até aqui, ó. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia pra escurecer ainda mais essa sombra. Porque ela foi ficando difusa. E aqui tá bem escurinho.
pertinho do elemento, geralmente fica bem escurinho. Eu venho limpando o meu pincel com bastante cuidado. Aqui, ó, tem que ficar bem certinho. Eu vou puxando esse sépia para fora. Agora sim, eu não estou preenchendo, eu estou esfumando. Você viu que começou bem escuro. Por aqui eu começo a ver o violeta e eu vejo o violeta. Nessa área aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o verde grama. Aqui, ó, reto. E vou fazer só aqui uma pontinha com o verde grama. Vou trocar de pincel, porque aqui tá tão pequenininho o espaço. Eu vou pegar pincel 2 e agora o sépia do mesmo jeito. Chego ele bem pertinho do elemento e venho limpando o meu pincel para fora. Esfumando em cima do verde. Eu não vou deixar o sépia para fora aparecendo. Ele começa bem escuro ali e venho limpando, ele termina antes de terminar o verde. Agora, pronto essa parte. Agora eu peguei um pincel com um pouquinho mais de cerda, tá? Peguei uma pincelada do azul hortênsia e uma pincelada de água. Pode usar o diluente se você tem medo de usar água, tá? Com aquarela silk. Só o clareador que não, porque o clareador ele tem a mesma consistência de uma tinta. Então, ele não vai diluir a sua tinta. E eu vou colocar um pouquinho de sombra de azul aqui nesse céu, nesse fundo. Mas eu não vou preencher toda a área. Eu vou colocar nos cantinhos. Como essa tinta, ela tá bem líquida, tem um pouquinho de água, ela ainda vai crescer um pouquinho aqui, ó. E vai preenchendo esses pontinhos brancos que ficaram. Agora, novamente, eu não estou preenchendo. Eu coloco a tinta e venho limpando o meu pincel para fora. No cantinho, tá vendo? Não fiz a curva, fiquei só aqui, ó. Aqui um pouquinho. Ih, tava molhado ali. Paciência, agora vai ficar com um pouquinho de sombra ali. Porque eu não vou passar branco ali pra disfarçar. Vai ficar assim esverdeadinho. Posso até pôr um pouquinho de esverdeadinho aqui também pra combinar. Isso, tá? O meu tava molhado. Então, toma cuidado, porque se tiver molhado, vai borrar. Vou colocar um pouquinho aqui. Saio por trás do cabinho aqui, ó, mas não vou chegar embaixo, tá? Só nesse cantinho mesmo. Se eu coloquei aqui e aqui, eu preciso colocar um pouquinho aqui também. Coloco e vou crescendo, sem fazer bola, mas também sem deixar uma linha. Tô colocando pouquinha tinta, porque ela tá diluidinha, e eu só quero fazer um... Ó, não vou colocar aqui, só mesmo nessa parte aqui. Agora tem um detalhe. Você viu que eu borrei ali. Foi uma coisa mínima. Então, eu vou colocar... Eu poderia crescer um pouquinho a folha, não tem problema nenhum. Mas eu vou usar o pincel 0 e vou colocar um pouquinho de tinta branca exatamente em cima. Isso não resolve, mas ajuda. Ajuda a disfarçar. Ó, daqui a pouco você não vai nem perceber. Se você manchou maior, não coloque tinta branca que vai ficar pior o resultado. Mas se foi só uma coisinha assim, ó lá, quem não sabe que ali tinha uma manchinha não vai nem perceber. Pronto.
Trabalho concluído. Espero que você tenha aprendido a fazer um figo. Eu gostei do resultado do meu. Aula concluída. Espero que vocês tenham gostado dessa também. Me dá um retorno para eu saber se está ajudando realmente. O risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me ajudado no Apoia-se, o meu grande abraço e até o próximo vídeo.